Bom dia a todos, vamos lá para mais um vídeo, para nossa lista aqui de vídeos, sobre o livro da Barbara Rockefeller, Análise Técnica para Leigos. Tá um livro muito bom aí, indico a todos que comprem. Antes da gente dar início, vou pedir para vocês aí curtirem o vídeo, tá? Se inscreverem no canal, ativar o sininho aí para receber a notificação, porque todo dia vai ter vídeo novo, tá, pessoal? Quem tentou assistir o vídeo passado, ele estava com problema de áudio, mas que o mesmo já foi resolvido. E vamos dar sequência aí, regravando os vídeos e soltando para vocês de novo, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Na parte 1, ela começa a definir um pouco sobre a análise técnica, sobre o que é análise técnica, como funciona e tudo mais, que é o que eu vou passar aqui para vocês agora, tá, pessoal? Então, o que a gente tem que entender? Que a análise técnica, ela nada mais é do que o estudo do comportamento dos preços dos títulos para prever os próximos movimentos. Então, a análise técnica a gente estuda como que o comportamento dos preços vem, porque a gente sabe que conforme ele se comporta, ele vai se comportar de uma forma, provavelmente ele vai se comportar da mesma forma no futuro, tá? Vocês vão ver isso mais para frente, tem umas frases muito boas, tá? Então isso ajuda, esse estudo ajuda a gente a tomar decisões de negociações melhores, tá? Buscando identificar o sentimento do mercado, otimismo, pessimismo e incerteza, tá? Na análise técnica, não avaliamos títulos a fim de poupança. Isso significa que você tem ponto de compra e ponto de venda. Então, na análise técnica, você não vai fazer um buy and hold, você não vai comprar e esquecer. Você vai fazer isso com análise fundamentalista. Análise técnica, você vai comprar e vender, comprar, vender, ou comprar, vender, comprar, vender, e assim vai. É isso que a gente busca na análise técnica, tá? É isso que a gente pretende fazer. Então a gente deve, antes de tudo, escolher um estilo de negociação, porque você tem várias formas de negociação, tá? Ah, pessoal, um recado importante que eu esqueci de falar. Tem um Pix aqui agora em cima, quem quiser apoiar o canal para a gente continuar fazendo esse trabalho, continuar adquirindo novos livros e novos equipamentos para melhorar a qualidade dos vídeos aí para vocês. Fiquem à vontade aí, o valor que vocês quiserem, tá ok, pessoal? Só esse recadinho rápido. E lembrar que também que tem o Telegram aí na descrição para quem quiser tirar dúvida depois, tá, pessoal? Então, quando a gente vai escolher um estilo, a gente tem que saber qual é a forma que a gente vai trabalhar. Então, como que a gente vai escolher um estilo, né? Quais são os estilos? Eu tenho os position traders, tá? Que operam tendências gerais de semanas e meses. Então, ele vai entrar numa operação, ele vai ficar semanas ou meses dentro dessa operação, tá? Mantendo seus títulos, né? Por semanas, meses ou até anos em cima dessa operação. A gente vai ter os swing traders, que normalmente as operações duram de 3 a 10 dias. Tá? São operações mais rápidas, tá? Compram em baixas relativas e vendem em altas relativas, né? Então a gente vai ter aqui, ó. Então compra em baixa relativa e vende em alta relativa, é isso que ela quis dizer, tá? A gente tem os day traders, que são operadores que entram e saem da sua posição no mesmo dia, que utilizam em média gráficos de 5 a 60 minutos, podendo ser gráficos mais curtos, 1 minuto, 2 minutos. Alguns também fazem isso. E a gente tem os scalpers, tá? Que fazem operações em períodos de segundos ou minutos. Então vai operar gráfico de 30 segundos, de minuto, vai operar fluxo, tá? Vai operar outras formas, tirando proveito muitas vezes de algoritmos e fluxo dos livros de oferta. Tá? Então esses são os tipos de operação. Então você precisa primeiro decidir o que você quer fazer, para aí você começar a trabalhar em cima do que você vai estudar e da forma que você vai operar. Tá? Saiba negociar com análise técnica, tendo seu ponto de entrada, saída, ganho ou prejuízo. Então, na análise técnica, você tem que ter esses 4 pontos bem definidos: o seu ponto de entrada, a sua saída, onde você vai, na saída, né, onde você vai ter seu ganho ou seu prejuízo, ou até, se o preço não andar o que você quer, você zerar antes do seu alvo mesmo em alguns momentos, por algum motivo de mudança repentina e tudo mais, tá, pessoal? Ter lucros com consistência requer identificar o ponto de negociação e também gerenciar essa negociação em seu risco e lucros, tá? Então você tem que, para você ter consistência, você tem que identificar bem o ponto de entrada. Mas isso é o de menos, porque você tem que gerenciar a sua negociação, né? Então,
o andar da negociação, onde você vai pôr seu risco e onde você vai pôr seu lucro, tá? Isso é muito importante. Você nunca deve comprar e esquecer. Nunca deve comprar e esquecer. Você sempre tem que ter o teu ponto de entrada, teu ponto de saída e tudo mais, tá? Então vamos lá. A verdade sobre o buy and hold, tá? Então o buy and hold, ele visa comprar ações e segurar por longos períodos de tempo, tá? Economizando custos e taxas. Não ter um ponto de perda máxima faz com que você fique anos ou meses esperando o ativo voltar. Então se você não dá um stop, esse ativo ele pode cair tanto que ele pode demorar meses ou anos para voltar para os preços que você estava, tá? Lembrando que se o ativo cai 50%, você precisa de 100% para esse ativo voltar no preço que você entrou, tá? O que às vezes pode demorar muito, tá? Muitos meses, muitos meses. Eu vejo isso muito, tá, pessoal? Lembrando também que é muito importante que a tendência é sua amiga. Então, uma coisa que todos os autores falam, a tendência é sua amiga. Os preços dos títulos, em grande parte, eles estão em tendências definidas. Então, na maior parte do tempo, você tem uma tendência de alta, aí você tem uma lateralização, aí você pode ter uma tendência de baixa, aí você tem uma lateralização, uma tendência de alta. Então, na maior parte do tempo, você está tendo uma tendência definida. Você tem uma tendência definida, seja de alta, seja de baixa, seja de alta, seja de baixa, tá? Então, isso é muito importante. As tendências podem ser identificadas com padrões que você vê repetidamente e com linhas de suporte e resistência. Então, normalmente, você vê repetidamente a tendência a fazer o que? Ela impulso, correção. Aí ela faz um impulso, aí ela vem fazer correção numa linha de suporte, né? Aí ela vai fazer outro impulso, ela volta na linha de suporte. Então você consegue ver isso muitas vezes. E muitas vezes você consegue traçar canais aqui, nessas regiões. Então você tem os canais de tendência, tá? A gente vai ver tudo isso. As tendências, né? As tendências primárias duram meses ou anos, intercalando entre impulsos e retrações. Então, com as secundárias, né? Então a gente tem vou botar aqui fazer o desenho das primárias, secundárias e terciárias para vocês, tá, pessoal? Então, isso tem também no livro do Martin Brink, que eu tenho um resumo aqui no canal, eu falo sobre isso. Então, quando a gente tem uma tendência, então vamos pensar que a gente tem aqui, ó, a gente tem uma tendência primária de alta, aí ela faz uma retração de baixa e ela faz um movimento de alta. A tendência secundária, que eu vou pôr de vermelho, ela faz o quê? Ela faz tendências menores dentro da tendência maior. Então é que a gente tem uma tendência secundária. Quando a gente fala em day trade, a gente tem também a tendência terciária. Que seria o que a tendência terciária? A tendência terciária, vamos botar de verde, é a tendência que vem pequenininha aqui dentro, né? Aqui dentro da secundária. Então a gente tem a terciária, tá? Então, muito bom quando a gente consegue pegar esse ponto. Que esse ponto a gente tem a tendência primária, a tendência secundária, a tendência terciária andando na mesma direção. Tá ok, pessoal? Então as tendências permanecem no lugar até que um evento maior apareça. Então, por exemplo, a tendência ela está no lugar até que você tenha um evento maior de força que mude a tendência do papel. Aí as pessoas começam a estopar e a tendência começa a reverter, tá? Começam a zerar posições e operar vendidos, tá? Então aqui, eu só coloquei mais uma observação aqui embaixo. Lembre-se, seu trabalho de operador é ficar de braços cruzados enquanto o ativo está caindo e esperar para identificar um ponto de reversão. Então esse é o nosso trabalho como operador. Entendeu, pessoal? Só um minuto. Voltei, pessoal. Tava aqui. Deu uma pausinha que eu fui fazer um tradezinho no índice aqui. Vou mostrar para vocês. Só para vocês entenderem. Eu estava acompanhando aqui pela Active Trades, né? Então ele estava fazendo esse pullback. E eu vi que eu já estava esperando para ele fazer uma reversão para fazer uma comprinha. Fazer um scalp de 100 pontos. Né? Uns 100 e poucos pontos. Então, por exemplo, o Profit. Vamos pegar o Profit aqui, ó. 100 pontos. Então, ele veio na média aqui, sobrevendido. Tá? Pra gente pegar um scalpzinho aqui, ó. Você vê que é uma barra, então eu peguei uma barra para cima porque tem uma VWAP aqui que tá. Eu fiz a saída na VWAP, deu um pouquinho, deu 100 pontos,
tá? De trade aí com spread de entrada e saída, tá? Quem quiser aprender isso aí é só seguir o vídeo do gráfico de pontos aí do canal, tá, pessoal? Esse foi um scalpzinho rapidinho para fazer, só para não falar que eu não fiz nada hoje, tá? Que eu tava gravando aqui para vocês. Então vamos lá. Lembrando que muitas vezes a gente vai ficar parado. Ontem, por exemplo, no índice, no dia 4 de outubro, eu não fiz nada. Não fiz uma operação no índice, porque dentro do meu trade system não teve entrada nenhuma. Então, se não teve entrada nenhuma, eu não vou fazer nada. Eu só vou fazer quando tiver uma entrada clara para eu fazer. Tá, pessoal? Então, isso é muito importante. A gente ficar parado, analisando, 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 até que a gente tenha uma entrada clara para fazer, tá? Aí aqui, eu marquei aqui só para mostrar uma figura para vocês, quando ela fala da tendência, mas eu já desenhei aí para vocês, que seria isso aqui, ó, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, tá, pessoal? Que seria isso aqui, que você tem uma tendência de baixa, você vai ficar esperando o ativo cair, né? Então, aqui do lado de cá, você vai esperar o ativo cair, 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 aí depois o ativo vai subir, 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 tá? Então, é isso que ela só passa pra gente aí nesse primeiro capítulo, tá? Então, continuando, né? Na análise técnica, a gente normalmente foca no preço e no volume associado, tá, pessoal? Então, quais são as informações que vêm da bolsa? Então, o que é a bolsa? O que é B3, por exemplo? Ou o que é a Active, uma corretora, qualquer coisa, corretora que você trabalhe? Quais são as informações que ela passa para você operar? Ela passa para você duas informações, preço e volume. Então, se ela te passa duas informações, preço e volume, se você não usar essas duas informações, se você usar uma só, você está perdendo 50% da informação que ela está te passando. Então, você só está aproveitando 50% do sinal que você está recebendo. Por isso que você tem que olhar também volume. E a maioria dos indicadores leva em consideração preço e volume, tá? Então, temos sempre que tentar seguir a tendência, tá? Então, a primeira pergunta quando você olhar o gráfico, qual é a tendência? Então, você vai olhar o gráfico. Vamos pegar aqui, ó, tá? Então, por exemplo, o índice hoje. Por que eu fiz essa compra, ó? Tá? Porque se eu olhar no macro, o que a gente vai ver? Ah, aqui eu tenho no gráfico de pontos, é bem legal de ver isso. Eu tenho uma tendência de baixa, tá? Essa tendência de baixa, ela está tentando reverter e eu já tive um topo mais alto que o topo anterior, tá? Então, eu tenho um fundo maior do que o fundo anterior. Então, a tendência é que ela venha aqui, tá? Por que eu fiz esse scalp? Porque eu quis pegar esse retorninho para ver o up. Porque no intraday de hoje, se eu olhar no intraday hoje, qual é o movimento hoje? Tá? Eu acredito até que vai lá em cima, pessoal, mas como estava gravando o vídeo, eu fiz só um scalp. Então, no intraday hoje, o que eu tenho? Eu tenho esse movimento, então eu tenho uma tendência de baixa. Então, ela pode vir testar esse fundinho aqui, ó, que fez e continuar caindo, tá? Então, por isso que eu fiz a saída aqui nesse ponto, tá? Como o meu stop era mais ou menos 100 pontos, eu fiz uma saída com 100 pontos 1 para 1. Dava para fazer esse trade, tá, pessoal? Então, vamos falar um pouco aqui, eu vou até sair um pouco do contexto do livro e vou complementar com uma coisa que tem no livro do Martin Pring, que é bem interessante nessa questão de tendência. O que é? O que é uma tendência? Como que você sabe que uma tendência é de alta ou de baixa? Tendência é de alta. Então, a gente tem topos e fundos ascendentes. Então, cada vez que ele faz um topo mais alto e ele faz um fundo mais alto do que o fundo anterior, tá? Então, eu tenho topo, topo mais alto, fundo, fundo mais alto, tá, pessoal? Então, isso é uma tendência de alta, tá? Como que eu sei, por exemplo, que eu tenho uma tendência de baixa? Então, tendência de baixa eu vou ter, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou ter topos e fundos descendentes. Então, eu vou ter o movimento inverso. Então, cada vez eu vou ter fundos mais baixos e topos mais baixos do que o topo anterior, tá? Não leve em relação ao fundo, é sempre topo com topo, fundo com fundo, para você identificar a tendência, tá? Aí você tem uma coisa que o Martin Pring chama de divergência de topos e fundos, que é quando o mercado vai virar, ele faz o que? Ele faz isso aqui, ó. Então,
Então você concorda que aqui nesse miolo eu não tenho topos e fundos mais altos ou mais baixos, eu estou intercalando esses topos e fundos. Então nesse ponto eu tenho uma divergência de topos e fundos. É aqui que eu vou prestar atenção de que a tendência ela pode virar. Porque eu estou vindo numa tendência fazendo topos e fundos mais altos, ela para de fazer topos e fundos mais altos, então eu tenho duas probabilidades. Ou ela vai fazer topos e fundos mais baixos, ou ela vai depois continuar fazendo topos e fundos mais altos. Tá? Mas aqui é um momento de cautela que a gente tem que parar para analisar o mercado para ver essa questão. Tá? Voltando para o conteúdo do livro. Tá? Na busca para definir a tendência e formular regras de negociação, não corra o risco de se transformar em um nerd obcecado por números. Isso quer dizer o quê? Que quando você vai formular a sua regra de negociação, você não tem que bitolar em backtest o número, não, porque aqui dá 80, 90, 70, 50. Você tem que trazer os backtests de uma forma racional para você formar sua regra de negociação. Por que isso? Porque a análise técnica, ela é uma arte, ela não é uma ciência. Mesmo quando a gente usa método científico. Vou dar outro exemplo de arte que usa ciência. Quando um escultor vai esculpir uma obra, por exemplo, uma estátua de um corpo humano, o que ele faz? Ele usa métodos científicos para determinar proporção do braço, proporção da perna, a parte da face, né? Então, a localização dos olhos, da boca, do nariz. Muitos usam Fibonacci, muitos usam Elliott, muitos usam um monte de coisa para poder determinar isso. Mas a arte, a técnica dele é o que vai dar o diferencial daquela pintura, ou daquele quadro, daquela escultura. Análise técnica é a mesma coisa, é uma coisa visual, onde você vai ver o padrão se formando, você fala, aqui está interessante um candle aqui, né? Então eu estou vendo aqui que eu tenho uma formação, eu tenho, por exemplo, um triângulo se formando. Então você vai ver isso utilizando dados matemáticos, mas é você que vai enxergar isso, tá? Então, isso que é muito importante. Você vai formulando e vai estudando com o tempo e vai percebendo esses movimentos, tá? Por que a análise técnica tem má reputação, tá? O pessoal fala, a análise técnica não funciona, a análise técnica não funciona. A análise técnica, ela funciona porque as pessoas repetem consistentemente comportamentos sobre circunstância parecida. Eu vou dar um exemplo disso para vocês depois. Por exemplo, tá? Comportamento dos preços em linha de tendência. A gente vê muitas vezes, pessoal, linha de tendência. Vocês vão ver isso muitas vezes. E você vai ver que o preço ele faz isso aqui, ó. Então ele fica tocando na parte superior e tocando na parte inferior e vai nisso até que ocorra um evento que quebra essa linha de tendência. Por que ele seguiu exatamente essa linha de tendência? Porque a gente fala que é um comportamento de manada, onde a manada se comporta da mesma forma. Então, como a gente sabe que a manada se comporta da mesma forma, o mercado nada mais é do que uma manada. Então, a gente sabe que se ele se comportou desta forma em instâncias anteriores, provavelmente ele vai se comportar dessa forma em instâncias futuras também, tá? Embora um rompimento seja poderoso, nem sempre está correto, tá? Alguns rompimentos falsos levam a caminhos errados. Então, por exemplo, quem gosta de operar rompimento, assiste o meu conteúdo do Bob Voman, tem aqui a playlist, eu vou colocar para vocês, tá? Então, se você tem muitas vezes um rompimento, ele falha. Quando ele falha, ele tende a vir romper do outro lado, ele pode falhar. Então, você tem formas de você ver esse rompimento, por exemplo, essa forma, que é uma forma que o rompimento parece mais verdadeiro do que um rompimento que vem completamente esticado, tá? Então, isso é importante, tá? Vencer no mercado, pessoal, é um trabalho muito, muito, muito difícil. Vencer no mercado é um trabalho muito difícil, tá? Todos os dias, vocês têm que entender que todos os dias, milhares de operadores no mundo vencem o mercado. E é contra eles que você vai estar operando. Então, você precisa estudar muito para que você possa vencer no mercado. A análise técnica é para vencer o mercado. Se você acha que não é possível, se você não consegue, é porque você ainda não viu ou não estudou o suficiente. Porque você demora para sua cabeça ter uma congruência dessas informações
para ele entender exatamente e juntar o conteúdo para que você possa fazer, para você poder assimilar todo esse conteúdo, essa análise, essa arte, para você aprender essa arte, identificar os padrões e tudo mais, e consiga vencer o mercado, tá? Há um pensamento, peraí pessoal, há um pensamento atual que são necessários 10 mil horas de prática para se tornar habilidoso em qualquer prática. Então, por exemplo, o Michael Jordan, para ele arremessar e fazer o que ele fazia, treinou mais de 10 mil horas. Oscar Schmidt treinou mais de 10 mil horas. Ayrton Senna treinou mais de 10 mil horas. Qualquer cara que é acima do padrão em qualquer coisa, ele tem que treinar no mínimo 10 mil horas. E isso que é o pensamento moderno fala. Lógico, você não vai precisar de 10 mil horas para conseguir vencer no mercado, mas você vai precisar de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 horas estudando, muitas vezes com uma mentoria boa, muitas vezes com conteúdos e livros bons, tá? Não é qualquer livro, não é qualquer mentoria, para que você possa evoluir essa sua leitura de mercado e conseguir tirar um dinheiro do mercado, tá, pessoal? Então, até uma coisa aqui, ó, um ponto que ela fala aqui, vou passar mais um slide aqui que eu quero passar uma coisa para vocês, tá? Ninguém pode determinar uma única maneira de negociar um ativo ou um evento. Então, por exemplo, não existe um único setup para um ativo ou um único setup para um evento, porque cada pessoa tem que desenvolver a sua maneira de operar. Então, isso aconteceu comigo, vai acontecer com todo mundo. Então, você vai, eu fiz curso do Ogro, do André Machado. Aí eu peguei uma parte do meu Trade System vem do André Machado. Aí eu fiz o curso do Palex. Aí uma parte do meu Trade System eu peguei com o Palex. Aí eu fiz Mário Pisani, peguei uma parte com o Mário Pisani. Aí fiz com o Vlad, fiz com o RM, fiz isso, fiz com Herman Greb de fluxo, fiz com o Alisson de fluxo. Então, assim, foram vários cursos e vários treinamentos que eu fiz que fez com que eu compilasse toda essa informação na minha cabeça e desenvolvesse uma maneira minha de operar um ativo, dois ativos ou vários ativos. Então isso você vai ter que passar por isso. Lógico, você pode chegar nesse ponto mais rápido ou mais devagar, depende de cada um, tá? Misturar os métodos técnicos com o seu próprio perfil de risco não é trabalho de um dia, é o que eu digo. É uma jornada longa e trabalhosa. Você não entra na faculdade de medicina e no dia seguinte você está operando uma pessoa. Não, você vai entrar na faculdade de medicina, vai fazer anatomia, vai fazer fisiologia, vai fazer farmacologia, vai fazer um monte de IAs da vida até que você tenha conhecimento e discernimento total do global do corpo humano, para então você ir para uma cirurgia. Você só vai poder fazer cirurgia quando você tiver dominado anatomia, fisiologia, né, e entre outros, para que você consiga farmacologia, para que você consiga integralizar isso tudo e conseguir fazer a cirurgia. Operar, você fazer o seu gerenciamento, o seu método técnico é a mesma coisa. Você vai ter que pegar e ver vários métodos técnicos para você entender o fluxo do mercado e a partir daí você desenvolver o seu método de operar, tá? Então necessita de uma autoanálise contínua e aperfeiçoamento. A técnica e gerenciamento de risco. Então, mesmo após você montar o seu método técnico, você vai aperfeiçoando ele cada vez mais. Você fala, isso aqui não funciona direito. Isso aqui eu sei que funciona quando o mercado está assim, mas quando o mercado está assado não funciona. Isso aqui eu sei que funciona com o mercado assado e é o mercado assim. Então, você consegue fazendo esses filtros e melhorando o seu método, o seu gerenciamento de risco, tá? Muitas pessoas falham nesse desenvolvimento e culpam a análise técnica por não conseguir se desenvolver. Então, muitas pessoas não têm paciência para desenvolver esse método. A pessoa quer pegar uma fórmula pronta que outra pessoa fez com a cabeça dela, com o gerenciamento dela, com o próprio perfil de risco dela e tenta replicar. Isso não dá certo. Você tem que montar o seu. Isso demora tempo. Mas isso não quer dizer que você não possa, já desde o começo, pegar uma técnica pronta, que seja lucrativa, aplicar essa técnica e aos poucos ir aperfeiçoando ela sobre a sua visão. Tá? Então você pode fazer isso? Pode. Tá? Então tem essa probabilidade também. Tá, ok, pessoal? Então por enquanto fica por aqui. Daqui a pouco eu vou gravar o episódio 5 de novo para vocês. E já vou disponibilizar também. Tá ok? Obrigado a todos. Valeu e até a próxima.